A todos a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a lição de número 5, classes de jovens, com o título As Falsas Doutrinas. Esta pré-aula ela é para a classe dos jovens e o texto principal está em 1 João 4:6. Nós somos de Deus. Aquele que não conhece a Deus não nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, João está dizendo que nós somos de Deus e aquele que não conhece a Deus, não é? Aquele que não conhece a Deus não nos ouve. Mas quem conhece a Deus nos ouve. Por isso que muitas vezes as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos são recebidos bem facilmente, porque muitos não ouvem aqueles que estão pregando a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, o ensinamento genuíno da palavra de Deus. O resumo diz que na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas, por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. Nesta lição, prezados jovens, nós teremos um estudo não tão aprofundado devido ao tempo, mas nós traremos aqui as principais perguntas, questionamentos. Nós veremos acerca da doutrina de demônios, as falsas ideologias e aqueles que se opõem a Deus e a sua palavra estão fazendo a vontade daquele que é inimigo de Deus. Você sabe quem é inimigo de Deus? O diabo, o nosso adversário. Então a palavra de Deus para nós, através desta lição, nos fala que as falsas doutrinas, elas são doutrinas de demônios. O que são doutrinas de demônios? São ensinamentos que se opõem a Deus, à sua palavra e aos seus princípios. São conjuntos de ensinamentos errôneos que têm por objetivo atingir a Deus e também aqueles que servem a Deus. São chamados doutrina de demônios porque os apóstolos, inclusive o apóstolo João, enfrentou muitos desses falsos profetas, desses falsos ensinadores, e enfrentaram com a palavra de Deus, com o ensinamento genuíno da Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo dias em que doutrinas errôneas, doutrinas que não se conformam com as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão se espalhando pelo mundo e adentrando aos templos religiosos, aos templos cristãos. Há uma sedução das falsas doutrinas. Por quê? Porque essas doutrinas elas seduzem as pessoas. Nós temos a sedução da idolatria, a sedução do relativismo, a sedução do hedonismo, que é um conjunto de falsas doutrinas. Falar em hedonismo, esse fenômeno da pós-modernidade se caracteriza pela busca desenfreada e sem critério do prazer. Não importa a quem atinja, eles propagam essa doutrina errônea. Então, nos tempos em que nós estamos vivendo, chamado de tempos pós-modernos, essas seduções como da idolatria, do relativismo e do hedonismo, formam esse conjunto de falsas doutrinas, ou seja, doutrinas realmente de espíritos de demônios, espíritos demoníacos. A idolatria permeia, porque os ídolos são levantados e facilmente adorados, o relativismo, que diz que tudo é relativo, e o hedonismo, que é aquela disposição
para viver tão somente o momento de prazer, sem se importar com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e um Deus que realmente vai agir com justiça e vai cobrar responsabilidades. Nesse tópico, não se deixe enganar, não pode ser surpresa para a igreja esse tipo de coisa acontecendo nesses dias. Nós observamos que há um volume muito grande de ensinamentos, de doutrinas que estão permeando hoje os locais de ensinos de nossas igrejas. Então nós precisamos realmente, urgentemente, confrontar com a palavra de Deus e rechaçar todo o ensinamento, toda doutrina que não se conforma com a sã doutrina da palavra de Deus. Como se proteger do engano? O salmista disse: como eu poderei agradar a Deus? Como poderei servir ao Senhor? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Deus. Então, o jovem ele precisa conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, se aprofundar na Bíblia, que é a palavra de Deus, para que possa estar pronto para rechaçar todo tipo de engano que vem em forma de conhecimento novo, de doutrina nova, com uma roupagem santa. E aquele que conhece a palavra de Deus pode facilmente reconhecer ensinos estranhos, ensinos malignos. Então, esta lição para nossos jovens fala sobre como identificar as falsas doutrinas. A doutrina que não se conforma com o ensino de santidade proposto pelo Senhor Jesus Cristo e também corroborado com os textos do Novo Testamento, tanto dos evangelhos quanto das epístolas, não pode ser classificado de doutrina santa, porque não se conforma e não está de acordo ao texto que fala de santidade, de pureza, de temor, de obediência. Então, esses ensinamentos geralmente vêm com facilidades, muitas vezes confrontando o próprio texto bíblico e tentando trazer uma coisa nova, dizendo que o texto bíblico está ultrapassado. Então, observamos que o inimigo das nossas almas, ele traz táticas para tentar ludibriar principalmente os santos, as pessoas que estão servindo a Deus, que estão em obediência, elas correm esse risco de serem ludibriadas por esse conjunto de ensinamentos chamados de falsas doutrinas. A igreja primitiva enfrentou essa questão, enfrentou falsos ensinadores, falsos mestres. Paulo falou sobre isso, Pedro também falou sobre isso, Tiago, João e tantos outros que enfrentaram naquela época falsos ensinos e falsos mestres. Então, nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto, então, conhecemos que onde está o espírito da verdade e o espírito do erro. Está exatamente em atentar para obedecer aquilo que está sendo ensinado. Se não nos ouve, não obedece a palavra, então está seguindo a um espírito do erro. Ensinamento tem palavras de Deus, ensinamento do Senhor, doutrina é ensinada. Agora, vamos ver quem está obedecendo e quem está se propondo a ouvir para obedecer. Se ouve e não obedece, então a tendência é seguir ao espírito do erro, porque o apóstolo também falou de comichões nos ouvidos. As pessoas iriam ouvir a palavra, iriam ouvir o ensinamento
e não dariam ouvidos, não atenderia, não é? Deixaria passar de largo e não obedeceria à palavra de Deus. Então, na atualidade, nós encontramos, além dessas falsas doutrinas, muitas ideologias que estão tentando minar esse conjunto de ensinamento genuíno da palavra de Deus. O inimigo, ele tem essa tática de tentar burlar, tentar brocar o conjunto de ensinamento e tentar esfacelar a doutrina bíblica. Viu que no Éden ele veio com falsos ensinamentos, falsas teses, indagando coisas e tentou ali lançar o homem contra o próprio Criador e vice-versa, e ali conseguiu lançar aquele casal no erro, no pecado. Então a tática do adversário é trazer confusão, trazer coisas que venham deturpar o ensinamento da palavra de Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe ser levado por ventos de doutrinas. Se proteja conhecendo bem a palavra de Deus para que possa saber quando o engano está batendo a porta, quando o ensino é enganoso, quando aquele que está ensinando erroneamente e sendo um instrumento do maligno para te tirar do caminho da verdade. Nós agradecemos a você, jovem, pela atenção, pelo carinho. Chamamos a sua atenção para esse tema desta semana, as falsas doutrinas, para que você proteja, blinde a sua vida espiritual, que ela esteja blindada pelo poder da palavra de Deus e pelo sangue de Cristo. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, no seu coração, para que você possa obedecer a Deus e também se preparar para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, que está voltando para levar o seu povo. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, até uma próxima pré-aula. A nossa classe de jovens, Deus abençoe rica e poderosamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome, trazendo, Senhor, ensinamentos da tua palavra para a Escola Bíblica Dominical, temas que são, Senhor, importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Assim, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos por este privilégio. Ó Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos de coração. Gratos somos a ti por tudo isso e muito mais. Em nome de Jesus. Amém.